Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a possibilidade de participar desse evento. Eu acho que a cada momento, né, essa área do atendimento à pessoa com deficiência, né, ou as pessoas com necessidades especiais, né, vem evoluindo bastante. Diferente dos meus colegas, né, aparentemente eu não tenho nenhuma deficiência, né, com certeza tem muitas como pessoa. Eu entrei na universidade em 94, eu sou da área da educação física, vim da área da natação, do treinamento, das aulas de atividade, muito voltado ao esporte. Entrei na educação física para trabalhar nessa área da natação, num concurso voltado para as atividades aquáticas. E mais ou menos uns 3 meses, logo que eu estava na escola de educação física, umas senhoras da escola Braille, aqui de Pelotas, foram até a ESEF conversar com o diretor para ver a possibilidade de conseguirem algum tipo de atividade que pudesse ter uma parceria, um projeto de extensão com os alunos da escola. Casualmente eu estava na sala, né, como na vida eu entendo que nada é por acaso, eu disse, quem sabe a gente faz um projetinho de natação? De natação a gente entende um pouquinho, vamos estudar sobre deficiência visual e vamos ver o que vai dar. Então de 94 para cá, não me vi mais trabalhando fora da mestrado, doutorado, cursos que a gente promove aqui, projeto de extensão. Hoje na ESEF nós atendemos mais de 280 crianças, jovens e adolescentes com algum tipo de deficiência. Esse auditório para nós aqui da ESEF, né, ele traz boas recordações, porque durante muito tempo nós temos um congresso nacional, que hoje é internacional. Esse congresso foi desenvolvido aqui. E aqui, em 1998, nós criamos lá na ESEF um grupo de dança chamado Down Dança, que para quem não conhece, na quinta-feira eles vão fazer uma apresentação aqui para vocês. Eu chego a me arrepiar. Nesse palco aqui foi a primeira vez que esse grupo dançou. E eu vou falar um pouquinho dentro desse processo de acessibilidade e inclusão, porque para mim a acessibilidade é o caminho para a inclusão. E logo que a gente terminou a apresentação, naquela apresentação aconteceram 2 coisas assim, bem diferenciadas. Quando terminou a apresentação, o auditório estava cheio, lá de cima cheio, um congresso bem concorrido, uma mãe me disse, olha, Alexandre, eu nunca imaginei na minha vida que meu filho pudesse subir num palco e ser aplaudido por tanta gente. Então a gente começa a perceber que muitas vezes, durante muito tempo, e eu me sinto um privilegiado, principalmente na área da educação física, porque quando comecei a trabalhar nessa área, porque não é muito tempo, vão ser aí 17, 18 anos no máximo, trabalhar com pessoas com deficiência, falar de pessoas com deficiência na nossa área, e no geral, é um tanto quanto não se tinha a força que se tem hoje. E quando a gente começou a ensaiar, porque esse grupo, todos desse grupo de dança, faziam uma atividade de natação conosco. Eu fui num congresso fora, porque eu gosto muito assim, quando eu vou fazer alguma coisa, eu vou buscar, vou estudar, vou trazer condições para que o projeto aconteça. E casualmente naquele ano teve um congresso fora do país, Congresso Mundial de Síndrome de Down, eu fui, e ao final do congresso, num dos dias, teve uma apresentação de vários grupos de dança, de crianças, jovens e adultos com síndrome de Down. E esses projetos de extensão na universidade, eles trabalham com professores e, obviamente, ele é para que os alunos acadêmicos tenham uma experiência concreta durante a sua formação. E naquela época eu tinha uma menina, Simone, que era da área da dança. Eu disse, vamos fazer um grupo de dança, eu vi lá assim, se fosse, tal, vamos. Então esse grupo já se apresentou em Curitiba, já começou em Florianópolis, em várias cidades do interior, e hoje ele é uma referência, não em termos de dança, mas é uma referência para essas pessoas que estão e para essas famílias que participam. E aconteceu uma outra coisa, porque quando a gente começou a ensaiar, eu sempre gosto de trabalhar muito com as famílias. Eu disse para as famílias, olha, vocês não vão ver o nosso ensaio, vai ser uma surpresa para vocês, as coreografias, então vocês não vão assistir, eu não deixava elas assistirem. E um dia antes, eles estavam vindo ensaiar aqui, para ver o palco, era a primeira vez, e uma das noites, na verdade, era uma avó que acompanha até hoje, ali naquele lado, naquela porta, lá tem uma escada. E ela subiu a escada e torceu os 2 tornozelos. E não conseguiu vir ver a neta naquele dia, porque ficou assim no estado, E aí ela sempre me culpa, de que eu não tinha deixado e ela precisava ver tal, mas
São fatos que acontecem assim, que às vezes a gente vai pensando assim, tudo tem. E hoje em dia é uma das pessoas que tem, de certa forma, feito com que esse grupo não termine e vá para frente buscando essa relação com as mães. Alguns slides eu vou passar um pouco rápido, porque eles já falaram aqui, e como eu botei, acho que talvez slides demais, alguns que eu não achei interessante, eu quero permitir, eu vou passar para não queimar o tempo. Então o que a gente busca hoje? A gente busca qualidade de vida. A gente busca melhorar o nosso estilo de vida. A área da educação física, como área da saúde, e aqui eu vejo alguns que eu conheço, no seu jeito da terapia ocupacional, não sei se tem alguém da educação física aqui, tem alguns da educação física, é que eu estou sem óculos, eu não consigo visualizar, por exemplo, tem área da saúde, deve ter área das artes, deve ter área do teatro, todas as áreas aqui, porque isso é multidisciplinar. E em todos os momentos nós vamos buscar o quê? Uma melhoria da qualidade de vida. E para que a gente tenha essa qualidade de vida, eu preciso ter acesso, eu preciso estar presente. Então, esse processo a gente tem visto que, em razão do aumento das oportunidades de lazer, educação, emprego, as pessoas têm tido uma melhor qualidade de vida. Durante muito tempo, o deficiente foi chamado de inválido, e esse slide eu vou passar muito rapidamente, porque vocês não estão vendo que eu estou citando aqui o professor Sasaki, que na quinta-feira vai estar aqui com vocês, uma das pessoas que mais publica na área da inclusão, e hoje nós trabalhamos na pessoa com deficiência. Então, nesse sentido, e vendo o Dalmir, vendo a Jennifer aqui, o que a gente tem buscado? O que a gente tem visto nos projetos dele, na relação com ela? Durante muito tempo se viu a pessoa com deficiência em razão da sua deficiência. Na nossa área de esportes, eu vou mostrar para vocês algumas fotos depois, na área, não vou falar nem de esporte, vou falar a própria participação da criança na aula de educação física. Então a ideia hoje é perceber essa pessoa em função do seu potencial, do ambiente em que ele vive, e aquilo que ele tem condição de fazer e que nós podemos explorar. E isso vai estar muito relacionado com a forma que eu olho. A forma com que cada um de vocês percebeu a história do professor, a história da Jennifer, a história dos alunos de vocês que estão começando a chegar nas escolas e cada vez mais. E às vezes a gente fala de acessibilidade. Não tem banheiro, não tem rampa, não tem isso, não tem aquilo. Na minha visão, a mudança de cultura, ela foi muito mais rápida, está sendo muito mais rápida do que a mudança de estrutura. Em menos de 10 anos, nós conseguimos evoluir com conhecimento. Nós conseguimos diminuir o preconceito. E dependendo da forma como eu enxergo, eu vou ser preconceituoso ou não. Porque o preconceito ele se dá, na grande maioria das vezes, por falta de conhecimento. O processo inclusivo, por meio das oportunidades. Eu digo sempre que para mim oportunidade é a palavra mágica, junto com atitude. Então, incluir é dar condições para que as pessoas possam se desenvolver. E na medida que eu enxergo e que eu consigo me qualificar, é o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos discutindo as nossas experiências, ouvindo as experiências, nos qualificando para podermos trabalhar, para podermos conviver, sequer, com pessoas com deficiência, na mudança desse estilo de vida. E no meu entendimento, esse processo inclusivo na relação com o estilo de vida, para que a gente possa mudar, eu preciso ter um bom conhecimento, profissionais qualificados, estudos das determinadas áreas para que haja um processo inclusivo. Dentro do conhecimento, a diminuição do preconceito, quanto mais eu conheço, menor vai ser o meu preconceito. Quanto mais eu conheço, maior a tendência de eu aceitar. Eu tenho trabalhado nesses 12, 13 anos, em cursos, às vezes na prefeitura aqui de Pelotas, em outros lugares, há cerca de 10 anos atrás, falar de receber uma criança com paralisia cerebral, com síndrome de Down dentro de uma sala de aula, era uma coisa que as professoras quase queriam me engolir, me matar, porque eu discordava dela. Hoje, alguém, numa palestra como essa, levantar a mão e dizer que isso é impossível, é bem difícil, mesmo que ela ache. Por quê? Porque nós mudamos a cultura, nós avançamos no conhecimento. E esse processo inclusivo,
E muitas vezes as pessoas pensam que inclusão só está relacionada com escola. A inclusão está relacionada com todos os ambientes sociais em que a gente vive. Então, dentro desse processo, a qualificação e competência dos profissionais, o trabalho na área da saúde, na área da educação, tá? E principalmente no âmbito de família, escola e sociedade. Claro que família e escola fazem parte da sociedade. Só que aqui eu diferenciei academicamente para a gente poder falar da família, só da escola, e as questões sociais, que não família e escola. Tá? O preconceito. Tá? Vocês agora viram, bem pouco tempo atrás, os Jogos Paralímpicos. Eu tive a oportunidade de participar desses Jogos, né? De ir ver de perto, né, o que foi essas Paralimpíadas de Londres. Então, nós temos atletas lá que com certeza sofreram muito para chegar onde chegaram. Que com certeza levaram muito não na vida em função da sua constituição corporal. Vários e vários atletas que não tinham capacidade física, mas tinham capacidade intelectual, tinham competência individual para se desenvolver em várias atividades. Se tivessem a oportunidade, poderiam com certeza conseguir. Então, adaptações. Ele não tem o braço para segurar o bloco de saída, alguém segura uma toalha, ele morde essa toalha, ele sai de costas, mesmo sem braços, nada, se adapta. Então, o esporte hoje tem sido um exemplo e fonte de motivação para que as pessoas possam, de alguma forma, progredir dentro desse processo. Então, nadadores, no remo nós temos 3 categorias. Essa categoria de 4 é obrigado a ser 2 homens e 2 mulheres. Aqui a gente não consegue identificar porque todos estão de óculos escuros, mas pelo menos 2 desses aí são certos, obrigatoriamente. Então, o nosso brasileiro, Daniel, esse cara, não sei se vocês ouviram falar, Alex Zanardi, era um campeão de Fórmula Indy, campeão de Fórmula 1, perdeu as 2 pernas, começou a trabalhar, teve praticamente dado como morto durante 5 dias em coma, um acidente horrível que teve. Ele voltou agora, ganhou 2 medalhas de ouro. Então, isso é superação, isso é oportunidade, isso é inclusão, isso é ter acesso. E o que a gente entende? O desconhecimento é um medo da convivência que a gente tem. A desinformação, principalmente relacionada com as pessoas com deficiência, nos diz que só algumas pessoas podem se beneficiar, ou os poderiam ser treinados, ou que eles são pessoas tão especiais que só aprenderiam por métodos especiais. E na verdade não é assim. Nós precisamos fazer com que essas pessoas trabalhem, nós precisamos fazer com que essas pessoas tenham acesso, tenham oportunidade nas diversas áreas do conhecimento, dentro do seu ambiente em que vive. E eu sempre digo assim, se eu não aceitar e compreender esse processo, essa mudança, eu não vou conseguir convencer ninguém. Se eu não tivesse essa convicção de que é importante trabalhar com essas pessoas, de que é importante dar espaço para que essas pessoas possam se desenvolver, eu não teria a mínima condição de convencê-los de que isso seria o ideal. Os 2 filmes que nós vimos anteriormente, 2 histórias diferentes, mas que basicamente trabalhando no mesmo processo, na questão da inclusão, da acessibilidade, da convivência entre as pessoas. A família, a escola e a sociedade dentro desse processo são 3 pilares muito fortes nesse processo de acesso e inclusão. Nós temos aí vários facilitadores e várias barreiras dentro desse processo, em cada um desses ambientes. A maioria das fotos é dos projetos que nós estamos lá. Em 2005 eu juntei o pessoal que era do nosso grupo de síndrome de Down, das famílias, e pessoal, vamos para Três Coroas fazer um raft. Me chamaram de louco, me chamaram de tudo, mas você vai levar esse pessoal a fazer raft, porque todo mundo já imagina raft, corrideira, passando por cima, cair, morte, acidente. Na verdade não é. Claro que eu não vou levar o pessoal para um rio de corredeira nível 5, nível 6, o máximo é 6. Aqui em Três Coroas é nível 1. E eu também, obviamente, 1 ou 2 semanas antes eu fui, levei minha família, eu tinha um guri, tinha 10 anos na época, andei, olhei, vi bem que não teria problema nenhum. Aí levei. Então, no barco aqui vocês vão ver o pai, mãe, a irmã e esse menino aqui com síndrome de Down. O Gabriel hoje, ele é um dos alunos da Universidade Federal de Pelotas, ele entrou no curso de teatro, ele foi o primeiro menino com síndrome de Down.
pessoa, menino, mulher com síndrome de Down, vai entrar na UFPEL aqui. Né? Então ele está fazendo um curso de teatro muito bem integrado, né? Participando dessas atividades. Aqui também tem outra mãe com a filha, a mãe está mais apavorada. Então, fazer a família participar, fazer a família sentir. Porque normalmente, quando a mãe fica grávida, se tem um filho idealizado, né? Infelizmente, né? Porque ninguém quer, né? Naquele momento nasce uma criança com deficiência. E os primeiros momentos são sempre de rejeição, de sentimento de culpa. Né? Muitos casais se separam, há uma dificuldade para esse tempo de aceitação. Medo, superproteção, falta de conhecimento, acabam subestimando a capacidade dos próprios filhos e muitas vezes fazendo com que eles não participem. A gente tem feito estudos, nós temos um grupo de estudo, nós temos um curso de mestrado, né, que até o ano que vem vamos ter o doutorado, onde a gente desenvolve pesquisa. A superproteção dos pais tem sido uma das maiores barreiras para a prática de atividades físicas. Eu fiz doutorado em 2008, entrevistei em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, 2.480 pessoas entre 7 e 63 anos com síndrome de Down. Pouco mais de 20% deles praticavam algum tipo de atividade física fora da escola. 88% das meninas na faixa dos 15 aos 17 anos estavam com sobrepeso e obesidade. Isso é um risco muito grande. E a superproteção da família apareceu com quase 70% como uma barreira para a prática de atividades físicas, né? Principalmente nas meninas. Então a gente precisa, de certa forma, melhorar essas oportunidades, né? Descobrindo, preparando esses indivíduos, né? Para a vida. Então hoje é muito comum. Nós temos uma moça com síndrome de Down, casada com um rapaz com déficit intelectual e um filho com nenhum tipo de deficiência. Vivem, constituem um lar, constituem uma família, muitos deles com observação, com orientação, mas isso é possível. Há bem pouco tempo atrás, isso era tido como absurdo, isso era tido como loucura. Então há uma evolução. Aqui algumas fotos lá da Paralimpíada em Londres, uma coisa que a gente observou bastante. Um número muito grande de famílias com crianças, levando as crianças, o Comitê Olímpico Inglês incentivou as famílias, né, para que levassem as crianças aos jogos, para que começassem a perceber e a conviver com essas pessoas com algum tipo de deficiência, né, com o objetivo de melhorar o conhecimento, diminuir o preconceito e aumentar as oportunidades. Então, um número muito grande de crianças participando, tá, nos jogos. A gente não pode deixar que as incapacidades das pessoas, né, impossibilitem de conhecer as suas habilidades. Então, dentro do contexto social, né, o que a gente precisa é isso. Lá também, nós tínhamos, dentro do Parque Olímpico, né, todo tipo de informação para que as pessoas pudessem ter acessibilidade, rampas, locais demarcados para deficientes visuais, né, carrinhos para transportar pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, isso fez com que, de certa forma, as pessoas começassem a se preocupar. E com certeza, daqui a gente vai trazer isso para o dia a dia. Com certeza, Londres já é um pouco mais, já vai estar mais, mesmo sendo um país de primeiro mundo, já vai estar mais diferenciada com essa experiência que vai ter. E eu espero que no Brasil também a gente possa, em 2016, aproveitar tudo isso para que a gente possa melhorar a nossa condição também. Então a participação em vários locais da cidade, estimulando a participação. Banheiros adaptados, né? Isso é um banheiro que eu encontrei lá, perto do Parque Olímpico, num shopping, né? Onde tinha, obviamente, aqui um vaso sanitário, com toda a estrutura para que o indivíduo possa segurar, aqui do lado de uma pia, uma mesa, né? Para que ele, se precisasse lavar essa mesa abaixo, ele pode, né? Se não tiver controle, precisasse de alguma coisa, ele vai ter ali. Aqui tem um guindastezinho, que o cadeirante chega aqui, ele pega com esse controle, ele aqui em cima, ó, tem um trilho, que corre até perto do vaso, ele se apoia para fazer a transferência. Né? Então a gente tem tecnologia para isso. Né? O que a gente precisa fazer é fazer com que isso aconteça. Né? A gente tem que começar a cobrar. É como sempre se diz, né? A inclusão está se dando na escola de que forma? As crianças estão chegando e os professores têm que estar se qualificando. Não são as crianças que têm que se modificar para ir para a escola, é a escola que tem que se modificar para receber as crianças. E se nós trabalhamos na escola, nós somos parte, né, desse processo aí. E eu sempre digo,
né, nessa questão inclusiva, que a inclusão na escola muitas vezes é cobrada dos professores, mas ela se dá do porteiro ao diretor, passando por todos os espaços da escola. Todos precisam estar trabalhando, todos precisam ter esse conhecimento. Não adianta nada a criança chegar e já ser barrada pelo próprio porteiro, que não sabe. Então, esse processo inclusivo, ele vai se dar do porteiro à direção da escola. Aí nós vamos ter uma comunidade, uma escola realmente que trabalha a inclusão. Eu trouxe essa foto lá, no primeiro dia de aula, eu mostrei para os meus alunos e fiz essa pergunta aqui. O que faríamos com esse aluno em nossas aulas de educação física na escola? Foi difícil responder. Como é que a gente vai poder trabalhar? E assim como ele, tantos outros, com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. Como a gente pode trabalhar com esses indivíduos? De que forma nós vamos fazer com que o nosso ambiente, né, de educação tenha acessibilidade, seja realmente inclusivo com a participação desses indivíduos? Então, isso tudo é um processo que está andando. E eu sou bem otimista, eu acho que nesses últimos 10 anos assim, a gente evoluiu muito. Né? Porque hoje está aí, está na mídia, tem tudo quanto é lugar, né? Gente fazendo novela, documentário. É uma realidade hoje a relação com as pessoas com deficiência. Há um cuidado hoje também do poder público, né? Começa a se preocupar com esse tipo de coisa. Leis, como o professor falou, de 96, nós temos leis aí de 52, de 48, que já falam dos direitos de igualdade na Constituição. Lá em 48, né, já falam de igualdade da sua. Nós precisamos cumprir isso. Nós precisamos fazer com que isso realmente, né, vá para frente. Eu entendo que a escola, depois da família, é o espaço primeiro para esse processo de socialização. Né? E é imprescindível o nosso envolvimento para que a gente tenha realmente. É imprescindível a participação daqueles surfistas, né? É imprescindível a participação daquela família no segundo filme. Gerar oportunidades, abrir as portas. Né? Eu sempre digo assim, existem dois tipos de professor, né? Aquele que abre a porta e aquele que fecha a porta. Eu preciso abrir a porta para que essas pessoas tenham condições de participar das atividades, tenham condição de se desenvolver na medida das suas capacidades. Deixa eu ver o tempo aqui, que senão eu sigo falando. E uma coisa que eu digo, o que as pessoas com deficiência não têm, no sentido de deixa ele primeiro, não desmão para ele, deixa ele na frente, ele pode, os outros não. O que eles precisam são de professores realmente que possam trabalhar esse processo inclusivo. Junto com a maletinha dos direitos, vem sempre a maletinha dos deveres. Nós temos, às vezes, tivemos dentro dos projetos que a gente dá, problemas sérios com família, com mãe, com algumas, poucas, né, que não aceitavam que nós trabalhássemos a palavra não. Se não pode, não pode. Se não é para entrar nessa piscina, porque não é piscina, tem algum tipo de risco. Então, às vezes, tem muita mãe que não aceita. Então, a gente precisa construir isso, a gente precisa conhecer qual é o lado dessa família, a gente precisa conhecer qual é o ambiente que eu vou trabalhar, a gente precisa conhecer essas pessoas. E como eu disse antes, tudo vai estar relacionado à forma como eu olho, da forma como eu aceito, da forma como eu cumpro. Se o meu olhar é de rejeição, a minha atitude provavelmente vai ser de preconceito e de rejeição. Então a gente precisa construir isso de uma forma bem adequada. O que a gente quer? A gente quer igualdade de condições. Não que as pessoas sejam iguais, mas que as pessoas tenham as mesmas condições de se desenvolver. Cada um da sua forma, cada um do seu jeito, cada um com as suas condições. Que seja oferecida essa condição para eles. Na área do esporte, a gente entende que qualquer um pode desenvolver atividade esportiva, porque ele vai estar melhorando a sua autonomia, a sua independência, resgate de autoestima, aptidão física, relações pessoais, equilíbrio emocional. Aqui eu vou passar mais rápido para chegar aqui na frente para falar com você. Então o que a gente quer? A gente quer um estilo, que as pessoas tenham um estilo de vida ativo, e que esse estilo de vida ativo seja valorizado e integrado na atividade de vida diária. Nós trabalhamos com atividade física, nós trabalhamos com esporte,
Mas, em primeiro lugar, do que uma boa habilidade para desenvolver um esporte, nós queremos que esse indivíduo tenha uma condição de se vestirem sozinhos, de comerem sozinhos, de andarem sozinhos. E às vezes a gente percebe em algumas escolas, principalmente em escolas especiais, nada contra as escolas especiais, as pessoas que fazem a mesma tarefa nas oficinas, fazem tarefas bonitas, de pintura, de isso, mas na hora que ele vai no banheiro, ele tem 40 anos, alguém tem que levar ele no banheiro, alguém tem que dar comida para ele. Por quê? Foram sempre trabalhadas habilidades não funcionais. E isso dificulta o processo inclusivo desse indivíduo dentro do ambiente social. Vou passar para frente aqui para mostrar. Então, a inclusão é um direito de todos. Né? No caso da pessoa com deficiência, não só dela, esse direito se aplica o direito à igualdade e ao respeito da diferença. Então, nós temos lá vários projetos dentro da UFPEL. Na quinta-feira, o professor Mário vai vir aqui, vai falar também sobre políticas públicas voltadas à atividade física e esporte. Né? Ele vai estar mostrando alguns outros projetos. Eu vou mostrar aqui os que eu tenho coordenado. Então, esse projeto Carinho é um projeto que hoje atende quase 250 pessoas. Né? Inicialmente, nós trabalhamos muito só com o ensino digital. Há cerca de 2008 para 2009 para cá, nós estamos atendendo um número de 18 crianças autistas. Né? No fim de semana saiu uma reportagem, parece no Fantástico, de uma menina que fazia esporte e que era autista, alguma coisa assim. Espetacular. Então eu digo sempre assim, ó, o nosso grande problema do nosso projeto aqui é que nós somos zero de mídia. Né? Fazem 17, 18 anos que a gente trabalha com crianças com deficiência, mais de 5 anos, hoje já desenvolvemos 2 teses, publicamos isso, né? Mas a gente não vai muito para a mídia. Mas isso é importante, de certa forma, isso está se expandindo como um todo. E as pessoas vendo um programa como Globo Esporte, isso facilita, né, o aumento desses projetos aí. Então, algumas fotos aqui do dia que nós fomos 2 vezes já fazer rafting, né, a alegria deles fazendo rafting. Nós temos atividades de natação, com ensino individual a partir de 6 meses, nós trabalhamos com as crianças na piscina, isso já faz 15 anos, e nós temos essa atividade. Né? Atividades de trabalho, nós temos vários dos nossos alunos que hoje trabalham em farmácia, em indústria, em supermercado, não por causa do projeto, né? Porque, junto com outras atividades, eles se tornaram capazes de poder, né, buscar esse posto. Nosso grupo de dança, né, em algumas apresentações aqui, a gente sempre faz com eles acampamentos anuais. Né? Esse foi o primeiro acampamento que a gente fez em 1997. Foram 19 deles na época, tinham 9, 10 anos. Nenhum deles tinha ficado um dia sequer fora de casa sem a presença das mães. Né? E tinha alguns deles que nunca tinham visto uma galinha, um cavalo, uma vaca, né? Porque viviam sempre segregados em casa. A partir da participação do projeto, que não é nada do outro mundo, mas pelo menos oferece um espaço, as famílias começaram a conviver, eles começaram a conviver, temos já casais de namorados, temos casais de namorados, de noivos. Né? Então, isso fez com que o ambiente social dele, de alguma forma, também, né, facilitasse. Com as viagens no grupo de dança, muitos deles tiveram condições de viajar para fora de Pelotas. Né? Então, isso de certa forma. E sempre tentando ser criativo. Vocês devem conhecer aqueles futebol de salão do SESI, né? Tem aquelas goleiras. Nós não tínhamos, mas nós tínhamos uma lona de caminhão, 5 tubos de ODD e muita água. Né? Então, passaram a tarde inteira lá se divertindo. Então, são coisas que são simples que a gente pode estar criando. Né? Isso foi uma ida nossa a Florianópolis. Né? Atividade de natação, veja se alguém está triste aí. Né? Então, é realmente a participação deles nesse processo. Isso aqui, como nós trabalhamos com projeto de extensão, às vezes nós temos muitos alunos no semestre que ajudam poucos alunos no semestre, e assim vai. E nós tínhamos começado um projeto com a Escola Braille, com crianças entre 2 e 7 anos. E no semestre eu fiquei sem alunos para trabalhar. Aí eu peguei 5 dos nossos que já estavam... Está saindo tão bom contador de história quanto o Dalmir, hein? Não, tudo bem, já estou terminando. É que eu peguei os 5 minutos que ela não usou. Então, eu peguei 5 deles e vieram trabalhar conosco como monitores. Né? Além do trabalho, a questão da autoestima, da autoconfiança, do sentido de pertencimento que a gente fala muito na nossa área. Né? Então, eles participaram com a gente, trabalhando diretamente com essas crianças. Né? Os acampamentos.
a participação deles, o grupo de dança. Esse é o programa Segundo Tempo, que hoje a gente atende 100 crianças, 70 delas com algum tipo de deficiência e 30 sem nenhum tipo de deficiência. Então esse é o programa do Ministério do Esporte, onde aqui na UFPEL nós fomos em 2009 e até 2011, fizemos um projeto piloto, que hoje acontece em 15 universidades em todo o Brasil. É um programa de esportes e artes também, tem atividades complementares que a gente chama. Então, é mais ou menos isso. E o que a gente entende é mais ou menos isso. A diferença ela existe. Como que a gente vai trabalhar, como que a gente vai organizar, vai depender de cada um de nós. Então essa foto aqui nos mostra dois seres completamente diferentes em busca do mesmo objetivo lá em cima. Como é que eles vão chegar? O que a gente precisa perceber é que nunca vão estar chegando no final. Tem uma frase do Fernando Pessoa que nos diz: tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes é preciso ir além. Então, nesse processo, inclusive, a gente precisa ter atitude e criar oportunidades para que essas pessoas, de alguma forma, possam ser atendidas. Ok? Obrigado.